Olá, Intercases! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Emily Nascimento e sejam bem-vindos ao meu canal. A pedido de vocês, hoje nós vamos falar sobre mais um caso de serial killer do Brasil. Vocês votaram muito na minha aba comunidade, então eu decidi trazer mais um caso desses. Além disso, eu gostaria de propor um desafio para vocês. Se esse vídeo bater 100 likes, eu trago mais um caso de serial killer. Eu sei que vocês adoram esse tipo de caso, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem caso novo por aqui. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre o maníaco do parque e você acha que tem estômago para ele, mas eu aposto que não. Francisco de Assis Pereira nasceu no dia 29 de novembro de 1967, na cidade de Guaraci, interior de São Paulo. Sendo o mais novo de 3 irmãos, Francisco era um menino muito quieto, educado e muito delicado. Só que apesar desse jeito meigo, ele começou a apresentar um comportamento estranho desde a infância. Com apenas 8 anos de idade, ele foi pego matando um filhote de passarinho. Criança quieta é criança aprontando, então quando a sua avó percebeu o silêncio do garoto, foi ver o que ele estava fazendo, e foi aí que a sua avó o encontrou com as vestes ensanguentadas e com o cadáver de passarinho na sua mão, que estava prestes a ser jogado em uma frigideira quente. Na escola, ele não era visto como um garoto sociável e, segundo seus pais e os professores da época, ele tinha alguns comportamentos que assustavam os outros colegas dele. Por exemplo, ele dizia que gostava de animais, mas que ele preferia observá-los quando já estavam mortos. E conforme ele foi crescendo, alguns hábitos esquisitos que ele já tinha foram se intensificando. O Francisco começou a frequentar um abatedouro que tinha perto da sua casa para assistir o ato de abate dos porcos e semelhantes. Mais tarde, em uma entrevista, ele confessou que se fascinava ao ver aquilo. O pai do Francisco se chamava Nelson Pereira e ele era pescador, então ele ensinou ao Francisco o trabalho com pesca para ajudar no sustento da família. E eles consolidaram esse trabalho na capital de São Paulo, para onde a família se mudou em 1982. Alguns boatos dizem que, ainda jovem, o Francisco sofreu abuso sexual de uma tia que se chamava Diva, e posteriormente de um patrão quando iniciou a sua vida no mercado de trabalho. O Francisco, quando jovem, era muito vaidoso e ele se tornou um adolescente que gostava de chamar atenção. Na juventude, ele adquiriu um hobby, que era andar de patins, e o talento brilhante o levou à vitória de vários campeonatos, e a família guardava medalhas, troféus, além de muitos recortes de jornais com manchetes sobre ele e as suas performances. Ele era muito habilidoso e chegou a participar de vários campeonatos em São Paulo, e por conta desse talento dele, os amigos o apelidaram de Chico Estrela. Com o tempo, a família decidiu que iria voltar para a cidade de Guaraci, mas o Francisco, acostumado com aquele estilo de vida na cidade grande, decidiu ficar por lá, até porque ele acreditava que na cidade grande ele teria mais oportunidades para seguir com o seu sonho, que era de ser patinador profissional. O Francisco também serviu ao Exército Brasileiro no Batalhão de Infantaria Motorizada por aproximadamente 2 anos, mas nesse meio tempo ele recebeu várias advertências por má conduta, porque ele costumava se embriagar quando estava em posto, então por causa disso não demorou muito para ele ser dispensado do Exército. No Natal de 1997, a família fez uma festa. Seria uma festa de Natal, mas também seria uma festa de despedida para o Francisco, porque ele ficaria na cidade enquanto a família voltaria para Guaraci. E no começo o plano dele de ficar na cidade grande deu muito certo, porque ele conseguiu alguns empregos como instrutor em pistas de patinação, mas por conta de alguns comportamentos inflexíveis que ele tinha no trabalho e a relutância que ele tinha a seguir regras, ele acabou sendo demitido não muito tempo depois. Nessa época, quando a família dele voltou para a cidade natal, ele conseguiu um emprego como motoboy em uma empresa, e nessa empresa aconteceu um caso em que um dos seus colegas fez uma brincadeira de mau gosto com ele, dizendo que ele era homossexual, então ele agrediu, espancou esse homem. As pessoas que o conheciam no trabalho, seus colegas e o patrão, tinham uma imagem dele de um homem bem educado e bem atencioso, mas segundo eles, depois desse episódio, eles começaram a ver um lado mais agressivo, mais intimidador do Francisco. E conforme algumas testemunhas, esse fato aconteceu porque eles descobriram que o Francisco estava morando com uma mulher transexual. E um tempo depois, em depoimento, ele concretizou que sim, ele tinha morado com uma mulher transexual, mas ele negou que tivesse qualquer tipo de relação com ela.
Ele também falou que ele teria ficado desempregado por um tempo naquela época, então ele não tinha dinheiro para pagar as estadias para essa mulher. E foi aí que ela começou a ameaçar e agredir ele fisicamente com muita frequência. Mas anos depois, essa mulher deu depoimento à polícia e falou que na verdade era o contrário, que ela morava com ele, que eles tinham sim uma relação e que quem sofria os abusos e as agressões era ela. Algumas fontes também disseram que nos primeiros contatos sexuais do Francisco com outra mulher, ele teve o seu órgão genital mordido e por causa disso ele não conseguia manter uma ereção por muito tempo, ele foi ridicularizado e por causa disso ele teria desencadeado a raiva que ele sentia pelas mulheres. Tudo isso refletiu em pensamentos ainda mais brutos e inadequados, formando assim um caráter de um maníaco. Naquela época, as reflexões não passavam de pensamentos intrusos enquanto ele observava mulheres em lugares públicos, mas foi aí que ele começou a praticá-los. No dia 18 de fevereiro de 1996, uma moça estava andando de patins no Parque Ibirapuera quando Francisco, de 29 anos na época, se aproximou da garota e começou a conversar. Ele falou sobre seu histórico de patinador profissional e convidou a moça para, junto a ele, andar de patins no Golden Shopping que ficava em São Bernardo do Campo. Com a lábia e persuasão a seu favor, Francisco convenceu a moça, que subiu na sua moto. No meio do caminho, ele se aproximou do Parque do Estado, onde obrigou a moça a seguir com ele para dentro da mata. Lá dentro, ele pediu que a moça se despisse e o abusou sexualmente. Ele amarrou uma corda em seu pescoço, espancou e humilhou a pobre moça, e depois ele apertou a corda até que ela perdesse os seus sentidos. Nesse momento, diante do seu terrível ato, Francisco teria entrado em desespero e fugido. Mais tarde, em depoimento à polícia, ele disse que estava fora de si e que tudo o que fez foi a mando de uma voz que falava em sua cabeça. Esse caso só foi ligado a ele anos depois, quando a polícia descobriu seus outros crimes, que nós vamos falar agora. Como eu falei, esse caso foi descoberto apenas anos depois, então naquela época ele ficou impune e isso deu espaço para ele continuar matando. Nos meses seguintes, ele passou a frequentar os lugares públicos como shoppings e estações de metrô, à caça de moças distraídas que cedessem à sua lábia. Atraídas pela promessa de fama e dinheiro, as mulheres eram conduzidas por ele até a mata dentro do parque, dizendo que lá aconteceria uma sessão de fotos. Chegando lá, elas eram abusadas, humilhadas e espancadas. Em alguns casos, ele mostrava fotos de cadáveres de outras vítimas anteriores, e por fim ele usava um cadarço ou corda para sufocá-las até a morte. Ele escolhia um local em meio às plantas onde abriria uma cova rasa e enterraria os corpos. E ele era tão psicopata que em alguns casos ele voltava na mata para observar o corpo, acariciar, fazer tudo o que se refere à necrofilia, e ele só parava quando o corpo começava a entrar em estado de decomposição. No dia 4 de julho de 1998, alguns garotos estavam empinando pipa no parque, até que a pipa deles caiu dentro da mata e eles foram buscar e com isso eles acharam um dos corpos das vítimas do Francisco. 2 dias depois, um senhor estava andando pela mata e sentiu um cheiro muito forte e esse senhor costumava montar arapucas na mata, então nesse momento ele achava que algumas das suas armadilhas tinham pego algum animal grande que já estava apodrecendo, mas foi aí que, procurando, ele encontrou corpos de 2 mulheres em estado avançado de decomposição. A polícia foi chamada e foi aí que a investigação começou. Nos meses seguintes, eles encontraram mais 9 corpos em meio à mata. A partir da perícia nos corpos encontrados no parque, os investigadores perceberam que o modus operandi em todos os casos era o mesmo. Agora, eles começaram a cogitar que o delator se tratava de um assassino em série. Algumas mulheres que foram vítimas dele e conseguiram escapar foram até a delegacia para dar o seu depoimento e foi aí que a polícia também percebeu que tinha uma aparência específica na qual ele escolhia suas vítimas. Todas elas eram mulheres morenas, com corpos volumosos e com cabelos longos. A prima da vítima, Raquel Mota, de 23 anos, foi até a polícia para dar o seu depoimento e ela falou que antes de desaparecer, a Raquel fez uma ligação para ela e disse que ela tinha conhecido no metrô um homem muito bonito que tinha oferecido um trabalho como modelo. Ela contou que ela achou aquela história muito estranha e que ela desencorajou a sua prima Raquel a aceitar a proposta e que ela achou que ela realmente tinha convencido ela a não ir, mas não foi isso que aconteceu porque a Raquel foi e desapareceu. E como ela conhecia muito bem a Raquel, sua prima, ela tentou ajudar a polícia falando sobre como seria a aparência desse homem para ter chamado a atenção da sua prima. Ela disse que pelo gosto da prima teria que ser um homem moreno de no máximo 30 anos e de um bom porte físico.
Com a ajuda de algumas vítimas que conseguiram escapar, a polícia conseguiu produzir um retrato falado de como seria a aparência do assassino. Esse retrato falado foi parar em todos os jornais do Brasil e com isso as pessoas entraram em contato com os oficiais para dar mais informações sobre esse homem. Uma vítima contou que conheceu esse homem no metrô e que ele o chamou para uma sessão de fotos no parque. Ela disse que aceitou a proposta, mas que no dia em questão teve um mau pressentimento e estava relutante se iria ou não. Até que o homem o ligou e disse que estava esperando por ela e que, além dele, toda a equipe de fotógrafos e produtores estavam prontos para a sessão. Convencida, ela encontra ele e é levada até a mata, onde foi abusada, humilhada e espancada. Enquanto tudo acontecia, ele disse a ela que já havia matado muitas mulheres e que esse também seria o seu destino se ela não ficasse em silêncio. Ela disse que, apesar de tudo, acreditava que naquele dia Deus a escutou, pois mesmo depois de toda a tortura, o homem amarrou suas mãos e pediu que ela fechasse os olhos e contasse até 2000, e depois que ela acabasse de contar, ela poderia sair de lá. Ela disse que obedeceu e depois de ter realmente contado até 2000, ela saiu correndo dali e, ao chegar na rua, pediu ajuda por uma pessoa que estava passando de carro. Ela foi até a delegacia e prestou sua queixa no mesmo dia, mas o caso dela até então não havia sido ligado a esse assassino. Outra mulher ligou para a polícia e pedindo sigilo total, ela contou a história dela, que ela tinha certeza que envolvia o mesmo homem que eles estavam procurando. Ela contou que ela estava no metrô e ela foi abordada por esse homem com uma proposta muito duvidosa como modelo. Ela falou que ela não tinha interesse algum e esse homem continuou insistindo muito. E aí ela falou que se ele não parasse de insistir, ela ia chamar a polícia. E só assim ele parou, mas mesmo assim ele deixou um cartão de visita com o nome de Jean e o seu telefone. Esse cartão foi parar nas mãos da polícia e eles ligaram para esse número e descobriram que era o número da empresa de motoboy onde esse homem trabalhava. Eles foram até essa empresa, mas o dono disse que não tinha nenhum funcionário ou ex-funcionário chamado Jean, mas ele contou para a polícia que há um tempo atrás um dos seus funcionários, que se chamava Francisco, decidiu se demitir de um dia para o outro e, em vez dele conversar pessoalmente, ele deixou uma carta e um recorte de jornal. Na carta ele dizia ser grato pela oportunidade de emprego e toda a ajuda que o seu patrão o deu, mas disse que o tempo dele ali havia esgotado. E no pedaço de jornal havia um autorretrato no qual o patrão deduziu imediatamente que fosse dele. O dono da empresa disse também que aquela não era a primeira vez que algum oficial ia até lá à procura dele. Alguns meses antes, um oficial da Delegacia de Pessoas Desaparecidas o procurou perguntando pelo Francisco, pois uma mulher chamada Isadora Frankel, sua ex-namorada, estava desaparecida. A Isadora Frankel era uma jovem de 18 anos e estava desaparecida desde o dia 10 de fevereiro. Seu pai, Cláudio Frankel, foi até a delegacia para reportar o desaparecimento da menina e levou com ele 2 cheques que estavam com a filha quando ela desapareceu. Um deles tinha sido usado em uma loja local na compra de um capacete, mas foi rejeitado pois a assinatura era falsa e o banco reportou Cláudio. Ele foi até a loja e descobriu que um rapaz de moto tinha usado o cheque para comprar o capacete, só que o vendedor da loja pediu que o rapaz deixasse um número de telefone no verso do cheque. A polícia, com a posse desse cheque, liga para um número e descobre que se trata de Francisco de Assis Pereira. Ele foi localizado e levado até a delegacia. Na delegacia, ele deu seu depoimento e ele convenceu os policiais de que a Isadora era sua namorada e que ela tinha lhe dado o cheque como um presente para que ele comprasse o capacete. Ele alegou também que o Cláudio Frankel, o pai da Isadora, era contra o relacionamento deles e ele tinha inventado aquela história toda porque o Francisco era pobre e ele não apoiava o relacionamento entre os dois. E é claro que, como toda a história de serial killer, a polícia acreditou nele, achou que ele fosse apenas um chantagista e liberou ele. E naquela mesma noite, depois de sair da delegacia, ele foi até o parque onde estava o corpo da Isadora e ateou fogo no corpo dela para que a polícia não encontrasse o corpo e ligasse ele ao crime. Mas pelo menos depois dele ter sido liberado, a polícia continuou a investigação e começou a tratar ele como o principal suspeito do crime. Só que naquele momento a polícia não tinha nenhuma prova concreta que ligasse ele ao crime para que ele fosse preso de uma vez. Só que aí naquele mesmo mês, o dono da empresa de motoboys ligou para a polícia novamente e chamou eles lá no estabelecimento. Ele contou que o vaso do banheiro da empresa estava entupido há dias, então ele contratou os encanadores. E aí quando eles abriram os canos, eles descobriram lá um pedaço de costela e uma identidade de uma mulher, e essa identidade era da Selma, uma das vítimas que a polícia tinha encontrado o corpo na mata, e aí estava a prova concreta que eles precisavam para prender de uma vez o Francisco.
Os policiais coletaram uma foto dele do banco de dados e juntou com outros suspeitos, né, para que as vítimas que deram depoimento fossem lá e vissem as fotos. Foi aí que todas as vítimas, desde a primeira, identificou o Francisco como sendo seu agressor. Naquela altura, o caso do maníaco do parque tinha tomado uma proporção imensa na mídia, então todo mundo estava sabendo do caso, então não foi tão difícil para a polícia encontrar o Francisco. Ele havia fugido para a cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul, e lá ele se apresentava como Pedro e ele fez amizade com vários pescadores da cidade. Só que é claro que em um momento ele ia ser descoberto, um dos pescadores viu a reportagem com o retrato falado dele nos jornais, identificou ele e chamou a polícia. Ele foi preso e levado imediatamente em prisão preventiva. Ele começou alegando que era inocente, mas depois de 72 horas de interrogatório, ele acabou confessando o assassinato de 9 mulheres e mais 5 casos de estupro. Em seu depoimento, ele disse que tinha uma fixação por mulheres e que tudo que ele fez foi a mando de uma voz que comandava sua cabeça. Ele contou que tinha um lado obscuro desde a infância e essa voz na sua cabeça o dizia que tudo isso era normal. Também contou que se excitava sempre que lembrava dos momentos com suas vítimas e que isso o motivava a fazer mais e que até chegou a sentir vontade de praticar canibalismo. O Francisco foi levado pela polícia até o parque para mostrar onde estava o corpo da Isadora Frankel, a única vítima na qual não havia sido localizada. Ele guiou os agentes até uma clareira e a 200 metros dali estavam os restos mortais carbonizados. Ele confessou todos os assassinatos dos 9 corpos encontrados, foi julgado pela morte de 11 mulheres e condenado a 271 anos de prisão por assassinato, ocultação de cadáver, atentado violento ao pudor e estupro. Ele foi preso em 1998 e cumpre pena até hoje em uma penitenciária de Itaim, em São Paulo. E claro que sempre tem como ficar mais bizarro, né, gente? Quem conhece casos de serial killer sabe que sempre tem as mulheres que ficam fascinadas por esses homens. Geralmente eles recebem cartas e fotos dessas admiradoras. E com o Francisco não foi diferente, inclusive ele acabou casando com uma dessas admiradoras dele aí. Na penitenciária de segurança máxima, onde o Francisco foi preso, também já havia outro serial killer muito conhecido no Brasil, o Pedrinho Matador. E em uma entrevista num programa de TV, o Pedrinho falou publicamente sobre a chegada do Francisco na penitenciária. Abre aspas. Estava eu correndo no pátio. Eram 6 horas de exercício físico naquela época. Aí vem ele junto com os guardas. O guarda me olhou e falou, Pedrinho, esse aqui é o maníaco do parque. Olhei bem para a cara dele e falei, pode estar faltando um dia para eu ir embora. Se eu te pegar, você está perdido. Eu arranco a sua cabeça, fecha aspas. E, gente, sobre essa treta deles dois eu nem posso comentar, até porque é tarde demais, um deles já está morto. Mas em todo caso, na minha humilde opinião, já que eu não tenho como expressar qual deles é o pior, eu quero que ambos vão pra que pariu. O Pedrinho Matador é outro caso de serial killer medonho que eu posso trazer aqui no canal pra vocês. Mas enquanto isso, dá uma olhada nessa playlist aqui de serial killer que eu já tenho pronta aqui no canal. Eu sei que vocês gostam, então vão lá dar uma olhada. Como eu falei no começo do vídeo, promessa é dívida. Eu já lancei o desafio. Se esse vídeo bater 100 likes, eu vou trazer outro caso de serial killer pra vocês. Pode ser esse do Pedrinho Matador ou qualquer outro. Se você quiser dar sugestões de outros casos, já deixa aqui nos comentários. E se certifica que está inscrito no canal e ativou o sininho para receber notificação, porque toda semana tem vídeo novo. Esse foi o caso de hoje e até a próxima!